Bom, boa noite a todos. Podem me chamar de Beth, tá? Elizabeth Garcia, mas para os amigos é Beth. Eu trabalho na Solar Coca-Cola no RH há 14 anos. Recentemente eu liderei um projeto para escrever a política de teletrabalho na empresa. Eu trouxe aqui alguns aprendizados, né? A gente não é sumidade no assunto, foram realmente aprendizados ao longo do caminho da nossa jornada para construir essa política que nós vamos compartilhar com vocês. Eu agradeço a Luísa, minha companheira aí de projeto, por ter aceitado o convite para apresentar comigo. Nós vamos combinar aqui que as perguntas difíceis podem ser direcionadas só para a Luísa, ok? Então, Luísa, está com você, se apresente aí. Boa noite a todos, me chamo Luísa, sou ergonomista da Solar, trabalho na empresa há mais de 5 anos, tá? E foi a Elizabeth responsável pela minha contratação há 5 anos atrás, né? Então, eu sou muito grata a ela, tudo que a gente vem construindo da ergonomia, né, implementando a ergonomia na Solar, a gente começou plantando a sementinha e hoje eu estou no corporativo da Solar e estou tocando junto com ela e com uma equipe brilhante, né, esse projeto do teletrabalho. E eu espero que vocês gostem, né, da nossa política, o que a gente vem implementando, vem fazendo, e vai ser uma troca maravilhosa, eu tenho certeza. E agradecer aos responsáveis pelo evento, a BRH, pelo convite, tá? E a todos que estão assistindo também, que estão participando. Uma boa noite e vamos com tudo, Beth. Ok, vamos falar um pouquinho da nossa empresa, né? A Solar Coca-Cola, ela nasceu após a fusão de 3 grandes engarrafadores, há mais ou menos uns 7 anos atrás. Portanto, é uma empresa jovem ainda, né? Apesar da longa história dos demais engarrafadores que se juntaram, né, para criar a Solar. Ela se tornou uma empresa brasileira com unidades de negócio distribuído por todo o Nordeste e Centro-Oeste do país. Como o Jean falou, nós somos o segundo maior fabricante de Coca-Cola no Brasil. Nós possuímos 9 fábricas, 36 centros de distribuição, 67 distribuidores parceiros, 14 centros de vendas, mais de 163 mil geladeiras no mercado, mais de 11 mil empregos diretos, mais de 36 mil empregos indiretos e 312 mil pontos de vendas atendidos por nós. Hoje vamos compartilhar a nossa política de teletrabalho, né, um trabalho que a gente fez aí no início de 2020. Mas antes mesmo da pandemia chegar no Brasil, uma pesquisa do Great Place to Work já destacava o trabalho remoto como uma tendência apontada aí pelas 150 melhores empresas para se trabalhar. O trabalho remoto, ele não é um tema novo, né? A gente sabe que nós não tínhamos, a Solar não tinha, muitas empresas no Brasil não tinham essa modalidade de trabalho, não oferecia aos seus colaboradores, mas ele já existe, o trabalho remoto, né? Ele já existe há muito tempo. Ele surgiu lá em 1857, por conta das atividades de telégrafo. Ele foi evoluindo com o tempo e em 2017, na reforma trabalhista, né, da CLT, através da Lei 13.467, tratou das condições aí para essa modalidade de trabalho. E a gente vê aí que, em termos legais, né, a CLT, ela considera teletrabalho a prestação de serviços que sejam realizados preponderantemente fora das dependências do empregador e que utiliza a tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não constituam um trabalho externo. Mas, assim como a maioria das empresas no Brasil, até março de 2020, a Solar não oferecia essa modalidade de trabalho aos seus colaboradores. A pandemia, ela trouxe a necessidade de colocar os trabalhadores em casa, e a medida provisória 927, que é trouxe uma flexibilização da Lei 13.467 para poder permitir que as empresas dessem continuidade nas suas operações, principalmente nas atividades administrativas feitas de forma remota. Já sabemos que
todas as empresas precisarão desenvolver novas tecnologias, né? Esse é um caminho sem volta. A gente sabe que a pandemia ela só acelerou algumas tendências de trabalho do futuro. Mas trabalho remoto é o modelo dos sonhos para 49% dos brasileiros, diz aí uma pesquisa da Alelo, né? Só que em 2020, no cenário da pandemia, trabalhar remotamente não foi uma escolha dos próprios colaboradores. Todos tiveram que se adaptar rapidamente. E nós, do RH, a gente teve um papel fundamental nesse processo. A gente parou todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente tinha planejado, né, sem saber o que vinha pela frente no ano de 2020, e a gente se dedicou totalmente, né, a cuidar da saúde das nossas pessoas. Desde o início da pandemia, nós fizemos um trabalho imenso na saúde, disponibilizamos mais de 700 mil unidades de máscaras, foram mais de 50 mil litros de álcool 70. Eu estou falando esses números para entendermos a magnitude aí de como foi para a nossa área de recursos humanos se organizar, né, para cuidar da saúde das pessoas de uma coisa totalmente nova para a gente que foi a pandemia. Além disso, né, a gente teve algumas férias antecipadas, 2.800 pessoas em férias antecipadas, e colocamos 1.500 colaboradores trabalhando de casa, num trabalho que nós não tínhamos previsto nem planejado. Tivemos também que criar canais, o Mais Saúde Solar e o Diário Covid, né? Paramos tudo isso para podermos cuidar dessa área. E aí, nos reunimos com a área de recursos humanos, com o jurídico, com a área de tecnologia, a área de comunicação, e fomos entender um pouco mais da parte legal, para que a gente pudesse, né, fazer uma política de teletrabalho, entendendo ali que era um home office pandêmico, mas que deveríamos oferecer condições, né, legais, né, todas as condições de conforto para que as pessoas conseguissem trabalhar de suas casas. A medida provisória, ela deu algumas flexibilizações, dispensou acordos individuais ou coletivos, né, registro prévio em contrato de trabalho, estendeu para estagiários, aprendizes, e também ela nos deu a possibilidade de comunicar para os empregados, né, num período mínimo aí de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico, que elas passariam a trabalhar de forma remota. Embora o empregado esteja trabalhando em sua residência, a empresa, o empregador, ele continua como o principal responsável para o caso de ocorrer um acidente de trabalho, por exemplo. E esse tem sido o posicionamento do judiciário. E nós paramos para entender de que forma que a gente vai, né, se responsabilizar por alguém que está longe dos nossos olhos. Se recomenda que as empresas elas estabeleçam as diretrizes de normas de saúde e segurança, para que os empregados tomem ciência de como devem se portar, informando as regras a serem cumpridas e também todos os riscos possíveis, né? Ele está em sua casa, mas continua tendo os riscos aí de acidentes de trabalho. Para que os 1.500 colaboradores pudessem trabalhar de suas casas, a área de TI teve que providenciar a tecnologia, toda a tecnologia necessária, né? E fizeram isso com muita agilidade. Nós temos também um centro de serviços compartilhados, que a gente chama de CSC, que foi o setor mais afetado, porque 100% dos seus cargos administrativos ficaram em home office, e a gente teve que parar também para entender qual é esse público, qual é a necessidade. Nós providenciamos, inclusive, o empréstimo, né, das cadeiras dos escritórios para os colaboradores, entregamos para os colaboradores em sua casa. Iniciamos também uma pesquisa para saber um valor, né, de reembolso de despesas, porque nossos colaboradores, muitos deles não tinham internet em casa. Alguns não tinham condições, né, de arcar aí com um pacote, o mínimo que seja, um pacote de dados. A gente está falando aí de setores, às vezes, de um teleatendimento, um call center, onde os salários, né, é um salário base. Então, nós precisamos parar e entender de que forma que a gente ia ajudá-los com relação a essa nova despesa.
e fizemos algumas pesquisas aí com relação ao CAPEX, né, que a gente teria que, com essa modalidade de trabalho, passar a ter dentro daí dos nossos equipamentos, comprar ajuste de altura de monitor, mais apoio de pés, para poder disponibilizar isso para as pessoas trabalharem em casa. E para a sugestão de reembolso mensal, nós sugerimos à nossa alta direção em um reembolso em média em torno de R$100. Os colaboradores nós também reavaliamos a nossa política de benefícios, né? Paramos para olhar os benefícios que a gente oferecia para o presencial, se seriam os mesmos para as pessoas que estavam em trabalho remoto. Por exemplo, os colaboradores que tinham direito ao ticket de refeição, eles continuaram recebendo o mesmo valor, porque muitos não tinham como preparar a refeição durante o seu horário de trabalho, mesmo eles estando em casa. E continuaram dependendo aí de uma entrega aí pelo iFood, dependendo dos restaurantes. O Vale Transporte, né, um benefício que não havia necessidade, né, de manter em teletrabalho, então a gente teve que reavaliar todo o fluxo, né, de compra desses vales transporte, para quem realmente está em teletrabalho, quem não está, continuar recebendo. Nós tivemos um benefício que a gente não conseguiu disponibilizar para o teletrabalho, que foi o showroom, que é uma loja virtual, né, com nossos produtos com desconto para os nossos colaboradores, pela dificuldade da retirada, né? Eles conseguem até comprar com desconto em folha de pagamento, mas a retirada é presencial, então a gente não conseguiu encontrar uma forma de entregar na casa do colaborador, a gente ainda está avaliando como que a gente pode manter esse benefício também para os colaboradores que estão em teletrabalho. E a inserção de um novo benefício, né, dentro da nossa política, que é a ajuda de custo fixo de teletrabalho. Nós tivemos também, como RH, revisar todos os nossos processos de RH, porque muda, né, totalmente o nosso processo de atração, por exemplo, né, de definir o perfil desse colaborador, a forma de divulgar as vagas, de selecionar as pessoas, o processo de entrevista remota, testes online, revisar realmente todo o nosso processo de recrutamento e seleção. No nosso processo de engajamento, que eu considero assim o processo, as ações de engajamento, assim, a parte mais delicada, né, para que um teletrabalho, ele seja um processo, uma modalidade de sucesso dentro da organização. Porque a gente tem que rever as nossas ações que propiciem um maior foco no relacionamento, né, da organização com a sua força de trabalho, que a gente chama de senso de pertencimento. Nosso processo de desenvolvimento, tivemos que parar também e elaborar e acelerar a implementação de programas de capacitação, tanto das lideranças, né, com essa nova forma de gestão aí do trabalho à distância, quanto também das pessoas que estavam, né, dos liderados, para realizar o trabalho de forma mais ágil, eficaz e produtivo. No nosso processo de produtividade, né, definir novas métricas, acompanhar o desempenho do colaborador no novo formato de trabalho, estabelecer novas rotinas, né, e também agendas de trabalho. E no processo de saúde e segurança, dar um maior enfoque na saúde integral e na segurança do colaborador. A gente chama longe dos olhos, mais perto do coração, né? Porque ele está distante, mas a nossa preocupação com ele é gigante, né? Com todos esses colaboradores que estão em trabalho remoto. Na cultura da liderança, também entender e transformar, porque a gestão dos times ainda é um desafio para a liderança. Os líderes, principalmente os líderes com um perfil mais de comando e controle, eles possuem mais dificuldade na gestão do trabalho remoto. Esse é um assunto bem interessante, eu acho que é um assunto gigante que nós entendemos merece um outro webinar aí pela ABRH Mato Grosso, tá? Então, os líderes estão preocupados como eles podem ser mais efetivos, né, no trabalho remoto do que como eles são presencialmente. Eles se preocupam como que as pessoas estão interagindo, se comunicando e também se elas estão realmente trabalhando.
Como eu disse, né, o senso de pertencimento, ele merece aqui um capítulo à parte, é um desafio constante, que o home office ele tende a aumentar a sensação de isolamento, pois não há mais o convívio diário, né, com os colegas. Faltam as pausas para o café, a troca de ideias sobre o próprio trabalho e até mesmo as nossas saídas após o expediente. Tom Jobim já dizia, é impossível ser feliz sozinho, mas algumas ações podem minimizar aí nessa área do nosso relacionamento profissional, que é no senso de pertencimento, né? Esse desafio constante, que é a nossa maior preocupação desde o início do projeto. Não perder a conexão do colaborador em trabalho remoto. Então, a gente destaca aqui 5 pontos importantes que devem ser trabalhados. Um deles é a comunicação interna, né? A gente utiliza hoje um portal chamado Conecta, é tipo um Facebook da organização, né? Ele é um canal de interlocução direto com a empresa e que deve ser 100% utilizado para ligar as duas pontas. Então, todas as informações, informativos, as conquistas, tudo que está acontecendo e rolando dentro da organização, assim como o próprio colaborador pode postar, né, fotos, pode comentar a foto dos colegas. Então, esse é um canal que para o trabalho remoto, ele se torna um canal fundamental, importantíssimo, né, para promover esse senso de pertencimento. Um outro ponto, um outro pilar muito importante é a transparência nas ações, né? Estarmos o tempo todo conectados com o direcional da companhia, né? Com as estratégias, para onde estamos indo, qual é o nosso propósito, a pandemia, o que está acontecendo, para onde a gente vai, o que vai acontecer com a gente. Então, a gente tem aqui a conferência de líderes, que antes, né, da pandemia, ela era presencial, e apenas 2 vezes ao ano, e após aí, né, para poder trazer todas as lideranças, né, continuar falando com elas, trazendo todo esse direcional, a gente passou a fazer a conferência de líderes de forma online. Celebrar as conquistas, né, também é muito importante para manter esse senso de pertencimento, essa conexão do colaborador que está lá em home office, ligado na companhia. Então, a gente também teve aí no ano 2020 um programa de Supera Solar, porque a gente tinha várias projeções, né, econômicas, não sabíamos qual o cenário ainda com a pandemia, e então a gente trouxe todos os colaboradores para realmente abraçarmos, né, esse plano estratégico e trazer os resultados. E a gente teve, no final do ano, aí, um excelente resultado e até conquistas além do programa de participação dos resultados, né, nos lucros, um valor aí de R$1 milhão, para ser sorteado entre 2.000 colaboradores, apenas aí pelo resultado do Supera Solar. As rotinas também são essenciais, né? No trabalho remoto, se você deixa solto, sem os momentos, né, formais, de reuniões, de momentos de feedback. Então, tudo isso é importante. A gente usa aqui, como eu falei, uma ferramenta que chama Blue Jeans, né, que é uma ferramenta que a gente faz videoconferências. Temos o nosso Outlook, então está tudo lá plugado, né, nossas reuniões, os acontecimentos, e dessa forma a gente sente que a vida está seguindo, né, na nossa vida profissional, como se a gente estivesse lá presencial. Por último, acho que é um pilar importantíssimo, que é o cuidado com a saúde, né? Apesar das empresas elas notarem que houve um aumento da produtividade, né, no trabalho remoto, a solidão provocada pelo home office, e a gente fala de solidão não é no sentido de estar sozinho em casa, mas no sentido de não ter, né, hoje com a pandemia, a gente não pode sair, visitar a família, então está todo mundo muito confinado. E esse confinamento, ele traz uma preocupação, ele traz um desconforto, né? E tudo isso muito provocado pela pandemia, e que cobra um alto custo psicológico. Então, a gente levou isso em consideração e trouxe, né, 2 canais super importantes, que é um canal de telemedicina e um canal de suporte psicológico. Então,
isso tem nos ajudado a manter aí esses 5 pilares bem nutridos para que o senso de pertencimento ele possa ser, né, essa conexão ela possa ser sempre alimentada. Bom, a gente escreveu uma política, que é importante escrever essa política, aprovar, divulgar entre todos, para que todo mundo saiba, né, todos os colaboradores, as lideranças saibam quais são seus papéis, responsabilidades, seus direitos, seus deveres, né? Nós vamos compartilhar esse material, então eu não vou passar aqui pela política, mas vocês vão ter acesso a ela. Nós também consultamos as políticas de outras empresas no momento que a gente estava escrevendo, para entender, né, de que forma era uma modalidade nova para a gente, então o que a gente tinha que inserir dentro dessa política para que ela realmente tenha o seu embasamento legal. Então, é muito importante definir o propósito da implantação dessa modalidade de trabalho, né? Muitas empresas, tirando, né, o home office pandêmico, esse teletrabalho, essa modalidade por conta da pandemia, mas fora dela, né, depois que não tivermos mais a pandemia, para que a gente quer essa modalidade de trabalho? Ela vem é uma via de mão dupla, né, ela vai ser boa para a empresa, no sentido de, né, oferecer, diminuir seus custos com escritórios, a gente ouve muito falar isso, né, os aluguéis caríssimos aí na Faria Lima, não haver mais necessidade disso, as pessoas se mudarem para o interior, poderem trabalhar do Malai, né? Então, mas também ser uma modalidade oferecida para o colaborador que seja para ele também vantajoso, que seja também uma escolha dele, que seja para ele também um recurso interessante. Então, aqui na política, né, a gente fala também, define a jornada de trabalho, definir os tipos de equipamentos, os deveres dos colaboradores, da liderança, da empresa. Definimos a forma de acompanhamento da produtividade, também é muito importante, né? Além do controle de jornada, temos cargos que não possuem controle de jornada, então como é que a gente controla ou como é que a gente faz os acordos de produtividade. Definir também os benefícios, ajuda de custo, porque há previsão legal, né? E nessa previsão legal diz que precisa estar claro no contrato de trabalho, então na política precisa ter essa definição. Como saúde e segurança, merece um capítulo à parte, né? Eu vou convidar aqui a Luísa para nos apresentar as diretrizes ergonômicas no teletrabalho. E não se trata somente de sentar com a postura correta, né, Luísa? Ergonomia é muito mais do que isso, e eu aprendi muito com a Luísa, né, ao longo não só ao longo desse projeto, né, como ela disse, há 5 anos eu a conheço e ela faz um excelente trabalho nessa área, e eu acho que ela vem aqui agregar bastante para a gente, porque no trabalho remoto, a gente tem esse desafio, né, da responsabilidade pela saúde e segurança do colaborador e passa 100% aí pela ergonomia. Então, Luísa, agora é contigo. Acho que eles já estão enjoados aqui da minha voz, eu acho que a sua vai agregar valor aqui. Seja bem-vinda. Tá joia, obrigada, Beth, obrigada. Então, surgiu, né, esse desafio para a nossa empresa de implementar uma política de saúde e segurança, né, com esse olhar da ergonomia, com esse novo olhar da ergonomia, né, que atendesse alguns requisitos importantes, tá? Um dos requisitos mais importantes é a segurança jurídica no teletrabalho, né, que tanto o doutor Eduardo fala, né, a tão almejada segurança jurídica. Então, a política de teletrabalho, ela tem que ter esse novo olhar e atender essa questão da segurança jurídica para as empresas, da Lei 13.467. Além da segurança jurídica, né, a Solar, ela tem requisitos do sistema Coca-Cola, tá? Então, a gente tem auditorias, a gente tem a Carta Gol, né, com objetivos e metas, indicadores anuais, a gente tem a auditoria do GAL, né, e a gente também é uma empresa certificada em ISO 45001, que é uma certificação em saúde e segurança do trabalho, né? Então, somos uma empresa certificada. E esse programa,
né, essa política de teletrabalho, ela vem atender a tudo isso, né? Além de otimizar os sistemas de trabalho, que é o objetivo da ergonomia, promover o bem-estar e a satisfação da nossa gente, dos nossos colaboradores, né? E também atender às exigências da nota técnica, né? Não sei se vocês sabem, mas em setembro do ano passado, nós tivemos uma nota técnica que fala sobre a saúde e a segurança dos trabalhadores, que é a 1720. Pode passar. E aí, a gente precisa entender essa parte legal. Poxa, como é que a nossa política de teletrabalho, ela vai atender a tudo isso, né? E veio a nota técnica 1720, que ela trata em relação, que ela fala do objetivo, a proteção à saúde dos trabalhadores em trabalho remoto, ela diz o seguinte, né? Ela adverte os empregadores a adequarem as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos seus trabalhadores, conforme previsto na NR 17. Tá? Então, ela traz para a gente essa necessidade de adequar o trabalho às características psicofisiológicas, ou seja, adequar o trabalho à mente e o corpo dos colaboradores. Na nota, tá? Itens relacionados à ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional foram descritos como pontos de atenção a serem avaliados pelo empregador a partir de uma análise ergonômica do trabalho. Então, olha como está complexa essa questão da nota técnica. E aí as empresas, elas começaram a ficar todas de cabelo em pé, né? Como eu vou conseguir me adequar a tanta exigência, né, do Ministério Público, os requisitos legais, se eu não consigo, empresa, realizar as visitas técnicas nos postos de trabalho do colaborador, né? Então, a gente está numa modalidade de trabalho à distância, e aí a empresa, o ergonomista, o time de segurança, ele não pode mais, né, ir na casa ou ir no posto de trabalho, avaliar as condições de trabalho, tá? Um outro desafio também foi avaliar o item 17.5 da NR 17, né, que trata as condições ambientais do trabalho. Como, né, empresa, como é que eu vou fazer a avaliação das condições ambientais, ruído, temperatura, iluminância, se eu não posso ir na residência do colaborador, né? Quanto desafio. E, por fim, como avaliar todo o universo organizacional, porque a nota técnica pede, né, e a própria NR 17 fala que a gente precisa adequar o trabalho às características psicofisiológicas. Então, eu preciso enxergar a organização do trabalho. Como eu vou avaliar o universo organizacional e a interação homem-tarefa-máquina-ambiente? Né? Então, assim, é um desafio muito grande para as empresas e, assim, a nota técnica também, ela não traz um método de avaliação, ela não sugere um método de avaliação, o que deixou o clima, assim, ainda mais tenso, né? Então, eu estou em período pandêmico, eu preciso manter todo mundo em teletrabalho, né? Mas eu preciso adequar aos requisitos legais, trazer segurança jurídica para o meu negócio, mas como eu vou fazer isso, né? Como, se eu não posso avaliar, se eu não posso ir lá na casa do colaborador? E aí, né, a nossa política traz como estratégia a ergonomia e o método participativo através da macroergonomia, que a gente vai conhecer agora, tá bom? Então, fiquem tranquilos que tem solução. Então, o que é que a ergonomia fala para a gente? Qual o conceito de ergonomia, tá? Segundo a Associação Internacional de Ergonomia, a IEA. O que é que a IEA fala? Ela diz que ergonomia, ou fatores humanos, é uma disciplina relacionada ao entendimento da interação entre os seres humanos e os outros elementos ou sistemas, a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Tá? Então, a ergonomia, ela vai intervir no sistema de trabalho. E o que é o sistema? Sistema é quando eu tenho uma ou mais pessoas interagindo com uma ou mais máquinas dentro de um ambiente de trabalho. Isso é um sistema.
tá? E é aí que a ergonomia vem para otimizar o bem-estar dos colaboradores, o bem-estar humano e o desempenho global desse sistema. Mas para conseguir otimizar esse sistema de trabalho, né? Eu estou em casa, estou interagindo com uma máquina, com tecnologia dentro de um ambiente. Opa, a ergonomia vai ter que otimizar esse sistema, trazer ganhos para o meu negócio e para o meu colaborador, né? Como é que eu vou fazer isso? Enxergando a ergonomia de uma forma macro, né? É aquilo que a Beth falou, não dá para enxergar a ergonomia e olhar a ergonomia apenas como adequação de mobiliários e equipamentos de trabalho. A ergonomia vai muito além disso, né? E para isso, a gente precisa enxergar os 3 grandes domínios da ergonomia. E quais são eles? Ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Quando a gente fala de ergonomia física, né, a gente fala do estudo da postura, né, qual a postura correta para desempenhar o trabalho, a gente fala de equipamentos imobiliários de trabalho, a gente fala de atividades de empurrar e puxar equipamentos, transporte manual de cargas, que não é o caso do teletrabalho, né, mas a gente estuda tudo isso no domínio da ergonomia física. Tá? Antropometria, tá? Projetos para o posto de trabalho, mesa, cadeira, tudo isso é estudado pela ergonomia física. Já a ergonomia cognitiva, ela estuda a performance humana dentro do sistema de trabalho. Tá? Então, ele estuda o quê? Processamento de dados, tomada de decisão, tá? Então, estuda carga mental. Nível de atenção, concentração, memória. Então, vamos trazer para o teletrabalho. Um colaborador que trabalha em sua casa, num espaço apertado, sem infraestrutura, ele vai conseguir, tá, se concentrar, ter atenção, concentração e memória? Ter a tomada de decisão? Não vai, né? Então, todos esses pontos, eles precisam ser avaliados. Tá? Um outro ponto muito importante é o contexto da organização do trabalho como um todo. Né? Então, quando a gente estuda a organização do trabalho, a gente estuda trabalho prescrito e real, o que a empresa pede para que o colaborador faça, como os procedimentos normativos, os procedimentos operacionais, e o que, de fato, esse colaborador faz na real. Né? A gente estuda jornada de trabalho. No caso do teletrabalho, é com controle de jornada? É sem controle de jornada? Se fosse em controle de jornada, quais são os deveres do colaborador? Quais são as diretrizes da empresa para que esse trabalho sem controle de jornada não cause adoecimento físico e mental dos nossos colaboradores? Tá? Então, tudo isso é muito importante. É sem controle, mas eu preciso ditar regras. Colaborador vai trabalhar 8 horas diária, colaborador, ele vai ter que respeitar um horário, né, de trabalho, porque ele precisa ter uma comunicação ativa com as equipes de trabalho e com os clientes internos e externos. O que é que isso quer dizer? Não é permitido mensagem em WhatsApp, 10 horas da noite, tá? Porque isso não é um horário de trabalho. As pessoas nesse horário estão descansando. Tá? Então, é importante ditar regras, e as regras precisam ser claras dentro da nossa política. Tá? Então, isso é muito importante. Para depois o colaborador não estar dizendo que trabalhava à noite, fazia jornadas de trabalho prolongada, e por causa disso chegou no esgotamento físico e mental. Né? Houve o adoecimento mental, porque ele trabalhava horas por dia. E a empresa precisa trabalhar com regras e com as políticas, estabelecendo o que o colaborador pode fazer, o que é que ele não pode, tá? E isso cabe à liderança também, como a Beth falou, né? Tá trabalhando junto com a equipe. E aí, como método de avaliação proposto para atender a tudo isso que a gente falou, né? A gente falou de carta Gol, a gente falou de ISO 45001, a gente falou de nota técnica. Eu preciso atender a tudo isso. E como eu vou atender a tudo isso? Através da macroergonomia. E o que é a macroergonomia? Macroergonomia, segundo o Hendrick, tá lá em 1985, que não é agora, que faz um tempão, ó. Ele falava que a macroergonomia é o design de sistemas de trabalho,
tá? E que essa macroergonomia, eu preciso partir de uma visão macro da organização do trabalho para uma visão micro. Então, não dá para fazer uma avaliação ergonômica, por exemplo, só pensando na ergonomia física, no micro, ou na ergonomia ambiental. E aí, muitas empresas estão trabalhando dessa forma, né? Esquecendo de olhar para a organização do trabalho como um todo, que é o mais importante. Então, assim, tem duas perguntinhas muito bacanas, assim, que eu sugiro muito, que a gente trabalha com a macroergonomia, né? Que a gente entende todo o contexto organizacional do trabalho, que é: me fala dos pontos positivos e os pontos negativos do trabalho remoto. E me dá sugestões de melhoria, né? E aí eu deixo o colaborador livre para ele trazer a percepção dele e as dificuldades para o trabalho, né? E só assim a gente vai conseguir transformar esse trabalho, que é o objetivo da ergonomia. Tá? Então, assim, às vezes o problema não está na cadeira, a cadeira está ruim, tá? Mas o problema maior para esse colaborador está em receber mensagens de WhatsApp de 10 horas da noite. Ele precisa descansar, né? Então, se eu não consigo enxergar o macro e a organização do trabalho, aí vem os problemas jurídicos, que não são jurídicos, né, doutor Eduardo? O doutor Eduardo fala muito isso, que os problemas jurídicos não são jurídicos, são problemas de gestão, né? Então, isso é muito bacana. Então, eu preciso sair de uma visão macro para uma visão micro. E, através da macroergonomia, a gente trabalha com uma abordagem participativa. Eu não posso ir lá na casa do colaborador fazer uma avaliação, mas eu posso fazer um questionário online para que essas pessoas respondam e eu consiga avaliar, tá, todo o contexto da ergonomia física, cognitiva e organizacional. E para macroergonomia, gente, os sistemas de trabalho, que é um homem interagindo com uma máquina dentro de um ambiente, é um sistema sociotécnico, tá? E o que é esse sistema sociotécnico? É quando eu tenho relações interpessoais entre pessoas com tecnologia, tá? Isso é novo para a gente, né? A gente está vivendo a era da tecnologia, mas a macroergonomia é lá de 1985. Então, é um método de avaliação que utiliza uma abordagem participativa e tem uma visão bottom-up e top-down. O que é isso? Os colaboradores, eles ajudam a construir e a entender as oportunidades de melhorias. Então, eu escuto os colaboradores. Então, é um método participativo. E tem a visão do especialista top-down. Porque, assim, eu vou ser bem sincera com vocês. A gente nunca, eu e a Beth e todo o time da Solar, a gente não iria trazer para os colaboradores a satisfação e otimizar os sistemas se a gente não ouvir os colaboradores. E ouvir os colaboradores é a palavra-chave do sucesso, tá? Então, a gente precisa ouvir, porque a gente ouvindo, a gente transforma o trabalho e otimiza o sistema como um todo. Tá bom? E aí, quando a gente pensa em tudo isso, a gente traz a ISO 45001. O que a ISO 45001 traz? Né? Ela diz o seguinte, ó, que a liderança e os colaboradores, a participação dos colaboradores, elas precisam estar no centro do sistema de gestão de saúde e segurança. E que eu preciso ter como porta de entrada para esse sistema as necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras partes interessadas. O que a norma está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que o teu colaborador, ele vai ter que participar da identificação dos perigos e riscos ocupacionais. Ou seja, a empresa, ela tem que adotar um método participativo. Tá? E só assim a gente vai conseguir os resultados pretendidos. Então, toda política de trabalho, tá? E aí vai a dica para vocês, a gente tem que ter um embasamento, né, com gestão, com melhoria contínua. Então, hoje eu tenho um retrato da situação de trabalho, eu apliquei o questionário, tenho um diagnóstico, tá? Implementei as melhorias. No próximo ano, daqui a 6 meses, eu vou reavaliar esse processo e avaliar o ganho das melhorias implementadas, né? Então, eu tenho que ter o ciclo do PDCA, eu tenho que fazer gestão do meu processo e eu tenho que garantir sempre melhoria contínua. Então, o nosso... Pode passar.
O nosso programa, nossa política de ergonomia, ela teve algumas fases, né? A gente passou por alguns momentos. Então, a gente tem, a primeira etapa desse projeto foi, vamos elaborar a política de teletrabalho, né? Então, a política de teletrabalho foi um projeto lindo, que foi desenvolvido com vários profissionais, com uma equipe multidisciplinar, como a Beth falou. Então, teve a participação do nosso jurídico, teve a participação da tecnologia, da TI, da Luísa, da Deral, da Beth. Então, assim, foi um grupo gigante, cada um com a sua expertise para desenhar essa política. Tá? Então, depois que a gente desenhou a política, a gente vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Apresentar o projeto para os colaboradores. Né? Então, apresentar tudo o que foi feito, o que a gente espera, apresentar o questionário para eles, que eles vão precisar responder esse questionário e o que é esse questionário. Uma dica importante para vocês, gente, do questionário, é que já que a gente não pode fazer essa avaliação no local de trabalho, a gente coloca no questionário de uma forma didática para que o colaborador ele faça essa avaliação para a gente. Olha que bacana. Então, a gente coloca a foto da cadeira, coloca a foto da mesa e pergunta, a sua cadeira de trabalho possui as seguintes especificações? Rodízio, regulagem de altura, regulagem de encosto, de profundidade de altura. Então, a gente torna esse questionário uma avaliação, um diagnóstico da situação de trabalho. Né? Então, a gente avalia itens da ergonomia física, da ergonomia cognitiva, a gente pergunta para os colaboradores se eles receberam treinamento, né, em relação aos sistemas de trabalho. Então, se ele sabe utilizar um Zoom, né, ele sabe entrar numa videoconferência, ele sabe utilizar as ferramentas tecnológicas, né? A gente também tem uma ferramenta de comunicação muito bacana, que é o Cisco, não sei nem se pode falar o nome, mas estou falando, o Cisco. O Cisco, ele permite que os colaboradores, eles se comuniquem. Então, eu estou com algum problema aqui, eu vou falar agora mesmo com a Beth, vou mandar uma mensagem para a Beth me ajudar a resolver esse problema. Né? Então, é uma ferramenta muito bacana que facilita a comunicação entre as pessoas. E a gente tem que dar condições para que esses colaboradores consigam trabalhar, né, de uma forma segura, ergonômica, saudável. Aí, gente, a gente aplica esse questionário, tá? Um outro ponto que a gente avalia também é a infraestrutura. Por que infraestrutura, né? A gente sabe que, durante a pandemia, o mais importante para a nossa empresa é a saúde do colaborador. Então, a gente jamais vai colocar um colaborador do grupo de risco para trabalhar presencial. A gente quer que ele se preserve ao máximo, né? Porque ele corre o risco de agravar caso venha a ter a doença. E aí, o que acontece? Mas a gente entende que muitos desses colaboradores não têm infraestrutura, não têm espaço físico na sua residência para trabalhar. E aí compromete a ergonomia cognitiva. Né? Então, esses colaboradores que não têm uma boa infraestrutura, eles são elegíveis, assim que terminar a pandemia, né, para voltar para o trabalho presencial, porque ele não vai conseguir trabalhar bem, né? Porque ele não vai conseguir se concentrar, ele não tem espaço na casa dele. Então, esse é um critério para que o colaborador, depois que acabe o período pandêmico, ele retorne para o trabalho presencial. E tudo isso a empresa tem que avaliar, tá? Então, depois que eu fizer todo esse diagnóstico, solicitar foto dos colaboradores, entender tudo isso, a gente vai traçar um plano de ação, que é o suporte tecnológico, ocupacional e organizacional. A gente tem dashboards, ações corretivas que a gente vai estar tratando no plano de ação, e para a Solar, a gente tem um sistema, que é o sistema Quality in Tools, que é um sistema de gerenciamento de não conformidades. E é muito bacana esse sistema, porque é online, né? Então, eu coloco as ações lá para os gestores, e os gestores conseguem implementar essas ações, e depois que eles implementam, eu consigo fazer a avaliação da eficácia, tá? Então, é muito bacana esse sistema, e a gente consegue fazer toda a gestão. Aí, depois que eu conseguir adequar tudo, né? Depois que a gente fizer o plano de ação, a gente vai treinar essas pessoas, né? Porque pensa, eu não posso treinar essas pessoas se eu não dou condições para que elas trabalhem de forma correta. Se eu não dou uma boa cadeira,
né? Uma cadeira ergonômica, se eu não dou uma mesa, se eu não faço todo o contexto da organização do trabalho, e a gente vai dar um treinamento para elas, né? E elas não têm as condições mínimas para trabalhar, então é confuso, né? Dizer, olha, senta com a postura correta e ela está trabalhando com uma cadeira de plástico, né? Não dá. Então, por isso que precisa ser em ondas, em etapas, tá? Então, todo o processo de comunicação e acompanhamento das ações, né? E aí, com tudo isso, a gente consegue fazer a tão sonhada análise ergonômica do trabalho. Então, eu não vou precisar ir na casa da Beth, na casa da Diane, do Jean. Eu vou conseguir, através de uma metodologia participativa, identificar as oportunidades de melhoria e fazer a análise ergonômica do trabalho. E, por fim, fazer a análise da eficácia, seguindo o ciclo do PDCA. É isso. Bom, obrigada, Lu. Nós fizemos essa pesquisa, né, esse ouvir a voz do colaborador. Fizemos 2 pesquisas em 2020, vamos fazer uma outra agora. Quem respondeu essa pesquisa, né, de 76% não ocupavam cargo de liderança, 14% das pessoas que responderam eram do grupo de risco, e 51% utilizavam transporte público no deslocamento para o trabalho. Né? Foi feita aí com 100% dos cargos administrativos, e recebemos mais de 300 resultados aí qualitativos, né, onde as pessoas escreveram livremente aquilo que elas queriam que a gente ouvisse, né, e 56% aí desses cargos responderam à pesquisa. Muito interessante porque a gente pôde acompanhar entre uma pesquisa e outra a evolução de algumas oportunidades de melhoria, né? Nós pedimos, né, avaliação do nível de disponibilidade do gestor, da qualidade de comunicação entre o liderado e o líder, o acompanhamento e suporte, com relação também ao estado de saúde, né? Se o líder acompanhou ali, deu algum suporte com relação a isso, o nível da qualidade de interação, né, dos colegas de trabalho, os colegas de equipe, e esses 4 pontos aí em vermelho foram os indicadores assim que a gente percebeu uma grande melhoria entre uma pesquisa e outra, que é o nível de qualidade dos acessos, né, até porque o início foi TI conseguiu colocar as 1.500 pessoas em home office, mas a gente ainda teve alguma dificuldade com tecnologia, acho que a gente encontra até hoje, né, dificuldade com tecnologia, a gente vai se adaptando, e também a evolução aí do suporte, o suporte técnico em caso de dificuldades, né, com acessos ou sistemas, e também ao mobiliário, né, para executar as atividades. A gente, com os empréstimos aí das cadeiras, né, e tudo mais, a gente conseguiu um nível de satisfação melhor. E as pessoas também responderam, né, com relação à produtividade, à satisfação, né, adaptação ao home office, e de modo geral, se as funções puderam ser executadas remotamente. Então, em outubro, 98% respondeu que sim, ok, eu consegui executar corretamente as minhas atividades. E a gente também perguntou com relação ao retorno aos escritórios, não é o caso agora, a gente está voltando agora, de fato, aos lockdowns aí da vida, mas lá no final do ano a gente percebeu, né, um arrefecimento aí da pandemia e também um retorno gradual aos escritórios. Embora a gente tenha preparado os ambientes de trabalho, né, colocado divisórias de acrílico entre uma mesa e outra, uma mesa sim, outra mesa não, podendo ser ocupada para poder permitir aí um maior distanciamento social. Mesmo assim, a gente ainda falou, olha, não precisa voltar se você não quiser. Quem quiser continuar trabalhando de casa pode. E as pessoas disseram, né, na maioria em 82% não líderes, que preferiam continuar trabalhando em casa. E também perguntamos, porque nesse período a gente também já tinha aquele sistema híbrido, né? Não estava 100% em home office, algumas pessoas já estavam 100% no escritório, mas tinham pessoas que estavam intercalando, algumas uma ou 2 vezes por semana davam um pulo no escritório, né? E assim por diante. Então a gente perguntou para todos esses públicos, né? O quanto eles estavam satisfeitos em trabalhar aí em home office, tá? E também perguntamos, como a Luísa falou, né, nesse sistema participativo, né, o que nós podemos melhorar.
muitos né, elogiaram a empresa por ter oferecido os recursos necessários, né, desde o início da pandemia. Pediram, né, itens de ergonomia às mesas, porque a gente não tinha disponibilizado, apoio para laptop. Então, já foram vindo, né, as nossas necessidades aí de melhoria nesses equipamentos. Também substituir desktop por notebooks, principalmente aqueles que já estavam no sistema híbrido, né? Ficar andando para lá e para cá com desktop, né? Um negócio meio difícil. Então, muitos já estavam solicitando notebooks. E assim por diante, não vou ler todos aqui, eu acho que o material vai ser disponibilizado, né? A gente ainda tem uma jornada gigante pela frente, a gente espera que essa pandemia acabe logo, né? Se a gente possa avaliar o insumo dessa experiência e refletir nosso propósito dessa modalidade de trabalho, oferecendo aí o trabalho remoto como opção saudável aos nossos colaboradores. Então, a gente termina aqui termina não, a gente vai abrir aí talvez, né, para Jean, no seu tempo como tá, mas se a gente tem perguntas, se a gente pode abrir aqui para um bate-papo, eu acho que a gente tem vários especialistas hoje aqui conosco, que pode gerar aqui uma discussão bem bacana, mas a gente não queria deixar de agradecer especialmente aos participantes e à BRH Mato Grosso aí pelo convite. Nós que agradecemos, Beth e Luísa. Vamos aqui, Beth, temos algumas perguntas. O nosso tempo ele já foi, né, era até às 9, mas eu acredito que são perguntas relevantes. Temos 6 perguntas. Eu vou tentar ser breve aqui e se vocês nas respostas, se conseguirem também, né? Beth, acho que essa aqui pode ser para você. Qual é o software do Conecta? Pergunto, pois estou no processo de aquisição da ferramenta. Essa a Nádia, que quer saber qual que é o software. Olha, de tecnologia, eu vou ficar devendo a resposta, né? Porque não é bem a minha área, sou de recursos humanos, embora goste muito de tecnologia, mas não sei dizer qual é o software. Ele se chama Conecta e eu posso disponibilizar depois para o Jean e a gente disponibiliza ali no grupo do WhatsApp. Show de bola. Eu busco a informação com nossa TI, tá? Tá bom, obrigado. Tem uma do Fernando Barreto. Eu acredito que Luísa pode ajudar a gente nessa. Até acho que ela já respondeu um pouco, mas se puder melhorar, né? Quando ela falou principalmente da ergonomia cognitiva e essa relação, né, do físico com o cognitivo fez muito sentido. O Fernando pergunta, Luísa, além do programa de saúde que a Solar tem, existe algum outro programa que apoie o colaborador em suas organizações financeiras no viés de orientação ou até mesmo outro tipo de apoio social? Sim, a gente tem um programa de saúde mental que a Beth falou anteriormente, né? Então a gente tem uma parceria com uma empresa que faz todo esse processo, a Mental Clean, tá? E aí a gente consegue dar esse suporte, não só o suporte em relação ao contexto da organização do trabalho como um todo, né? Que a gente fala dos fatores psicossociais, que são fatores envolvidos dentro do trabalho do colaborador, mas também assuntos fora do trabalho, né? Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, como é que está a vida financeira? Porque a gente sabe que fatores externos trazem adoecimento para essas pessoas, né? Então a gente precisa que essas pessoas elas estejam bem. Então a saúde financeira dá dicas em relação à organização financeira, problemas com familiares, né? Colaboradores que estão com familiares assim em hospitais, que estão doentes. Então a gente tem esse suporte com a Mental Clean, né? Para dar essa questão do conforto para essas pessoas, né, em relação a esses outros fatores, fora da organização. Tá bom. Obrigado, Luísa. Nada. Beth, a Nádia, ela quer saber qual critério vocês utilizaram para definir as funções elegíveis ao teletrabalho. Classificaram algumas funções no modelo híbrido, vocês construíram algum mecanismo virtual para bloquear ou limitar aquela extensão de jornada, né? Você e a Luísa falou muito disso também, né? Da questão jurídica, né? Do impacto depois. Então, se teve esse critério para os elegíveis e qual o mecanismo para organizar essa jornada do trabalho?
A gente ainda está no home office pandêmico, né? Então, portanto, a gente não tem como definir, né? A definição é se o trabalho é administrativo, se pode ser executado remotamente, ele vai ficar em teletrabalho, né? A gente não chegou nesse nível de ter uma definição final. Dentro da nossa política, nós estabelecemos que, por hora, né, enquanto a gente tem essa situação, que cada diretoria ela vai avaliar, ela vai trazer para o RH aquelas solicitações, né, dos colaboradores que desejarem trabalhar remoto, ou mesmo que a liderança entender que pode ser remoto, e a gente faz essa avaliação aí em conjunto até com a área de saúde. A gente não tem ainda a matriz de cargos de Sim. toda a companhia, porque, como eu disse, a gente espera passar a pandemia para poder avaliar, né, com os olhos livres aí de toda essa situação pandêmica que geram alguns desconfortos para o trabalho remoto, e muitas vezes a liderança pode dizer, não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque dessa situação realmente não vai dar certo, não é legal, mas a gente está ali né, nessa situação. O mecanismo virtual para bloquear ou limitar a extensão de jornada, sim, né, para as funções que a gente tem controle de jornada, os computadores eles podem ser desligados aí ao término do horário de trabalho. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a gente chama de Telcel, né, que é o sistema de televendas, ele é todo 100% teletrabalho, já com contrato por teletrabalho, né? A gente entende que mesmo após a pandemia, ele pode continuar teletrabalho, é um dos setores que a gente 100% poderia continuar teletrabalho. E ele tem esse mecanismo de, ao final da jornada, ele desliga. O computador pode continuar funcionando, mas não dentro da rede da empresa. Perfeito. Seu colaborador pode até usar o computador para outras coisas, mas não para trabalhar. Ótimo. Assim, não só nesse sentido, mas a Nádia faz um outro questionamento relacionado à segurança das informações, né? Com o avanço do teletrabalho, teve alguma tratativa no sentido dessa segurança das informações, todo mundo em home office, né? Como que vocês trataram desse tema? A gente sabe aí que a LGPD está pegando, né? A gente também tem um time multidisciplinar trabalhando dentro das especificidades. Principalmente nossos contratos estão todos sendo revisados, né? Os nossos processos. Então, sim, tomamos esse cuidado, né? Da segurança da informação. Mas a gente hoje, assim, não tratamos como um capítulo à parte, tá, da política de teletrabalho, porque esse já é um trabalho à parte que está sendo desenvolvido. Então, certamente ele vai afetar o teletrabalho, mas a gente não tratou dele dentro do projeto teletrabalho. Entendi. Tá joia. E a última pergunta aqui, a gente já segue ali para o presidente, é a Shirlene Cristina. Como vocês farão juridicamente para alterar os contratos de trabalho para o teletrabalho de forma permanente? Acho até que você já respondeu, né? Como conduzir as possíveis perdas de benefícios por parte dos colaboradores? Com relação ao contrato, né, então, o nosso jurídico, né, o time multidisciplinar, a gente já elaborou um contrato de teletrabalho, tá? Então, a gente já tem um modelo, não sei se a gente pode disponibilizar também como um modelo, né, na parte que puder ser compartilhado, mas ele é um contrato específico. Né? Ok. Qual que era a outra pergunta? Já me esqueci. Tá, ela fala aqui da condução da perda dos benefícios por parte dos colaboradores nesse processo, né? Foram para home office, talvez perderam algum benefício. O benefício que perderam é apenas a compra de produtos, né, com desconto, que é o nosso showroom. Infelizmente, Perfeito. a gente ainda não encontrou uma forma do colaborador não precisar sair de casa para ter acesso aos nossos próprios produtos, né? Então, ele quer comprar uma Coca-Cola, né, num preço de custo, Sim. ele até consegue comprar, mas a gente não consegue entregar na casa dele. A gente não tem essa logística, né? Ainda para. Então, é um benefício que realmente eles sentiram a perda. Tá bom.
Muitas pessoas aqui, a Beth e Luiz, agradecendo demais vocês, né? A Suleima parabenizando o projeto, agradecendo por compartilhar. Jean, só tem mais uma pergunta, eu acho que vale a pena, do Jader, e aí você segue, pode ser? E aí, pessoal, fica sendo essa a última, por favor. O Jader, Beth, pergunta assim: houve medições de indicadores de desempenho na pandemia comparado com períodos anteriores? Vocês fizeram essa avaliação? Olha, o que não falta na nossa empresa são indicadores, né? Muitos dashboards aí de indicadores. A gente teve em 2020 um ano espetacular em todos os aspectos, né? Dos resultados. Se a gente considerar que quem estava em home office, né, basicamente é o público administrativo, back-office, né? Então a gente não deixou nenhuma peteca cair, né? A gente não Perfeito. teve nenhuma perda por esse período, né, mais forte aí de pessoas 100% em home office. Tá joia. Jean, obrigado, Beth, obrigado, Luísa. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Eu queria dar um oi para o pessoal do RH lá da Mauricéia. Não sei se as meninas estão aí. São duas queridas, a Vânia e a Socorro. Queria dar um oi para elas, um beijo e dizer que quinta-feira eu tô lá. Bacana. Pessoal, antes da gente fechar, algumas observações assim bem interessantes. Enquanto a Beth e a Luísa conversavam aqui, eu e o Leandro, a gente trocava uma ideia no WhatsApp e a gente falava assim, que nível alto estão os nossos eventos? Que nível alto foi o dia de hoje? Vou contar uma coisa para vocês duas, não é para vocês se gabarem, tá? A gente tem olhado as lives da vida aí e é uma coisa assim, bem poucas pessoas. Isso não alcança um Cortella da vida, o Eduardo que tem em São Paulo, esse pessoal que pega grande coisa. Mas aqui para o Mato Grosso, a gente tem conseguido uma média de 50, 44, chegamos a 54 pessoas no webinar, numa live, que para nossa realidade é um número fantástico, extraordinário. Que eu queria comentar para vocês, até printei a tela. Vocês bateram nosso recorde de público. Superamos os 54 participantes. Então, assim, de alguma maneira, a diretoria que está compondo tudo isso, quem nós estamos convidando, as pessoas que estão se articulando para montar esse evento, está nos fazendo chegar a esse resultado aqui. Vou comentar outra coisa que eu acho que deve ser convidado da Beth, alguma coisa assim, mas tinha um participante que ele estava aqui com a gente, e nós estamos aqui, todo mundo noite, tirando a Silvina que está na praia aí, mas nós estamos num cenário de noite, e uma pessoa à luz do sol, Arthur, o nome dele. E eu fui lá e conversei, Arthur, você está no Brasil? Porque está de dia aí, não tem como, né? Ele falou, não, eu tô em Boston, Houston, não sei onde que é. Houston. Ele falou, tô em Houston. Exato. Então, assim, nós temos hoje aqui a alegria de falar que nós temos pessoas de fora do Brasil nos assistindo. Não sei se é teu parente, se é teu filho, o que é, mas assim, nós estamos nos superando. E tudo isso graças a vocês que estão nos ajudando, que estão nos apoiando, que estão somando conosco. Elizabeth e Luísa, gratidão, mas gratidão do fundo do coração. Eu juro para vocês que na minha maneira assim, leiga de entender o que seria a ergometria, eu não sabia que era algo tão complexo, tão científico, que eu falei, caramba, é tudo isso. E se fosse deixar, dá para ficar mais 1 ou 2 horas ouvindo vocês nos ensinarem sobre isso. Então, gratidão do fundo de coração. Eduardo, eu sei que você está em São Paulo, aí é 1 hora a mais. Se você não jantou, você deve estar com aquela fome, Eduardo Pastore, deve estar com aquela fome. Gratidão por você estar conosco aqui até agora. O Dr. Volney precisou sair também de São Paulo. E é isso, pessoal. Gratidão por tudo. Beth, isso foi gravado. Se vocês nos autorizarem, vai subir para o nosso YouTube, para todo mundo poder assistir. Tranquilo para vocês? Então, Diane, você quer fazer alguma fala final? Só tem que desabilitar o microfone aí, Diane. Mas eu acho que ela não estava como co-anfitriã, viu, Gia? Acho que era só nós dois. Aí, consegui.
eu quero te dar mais uma informação, mas vocês vão prometer que não vão virar pavão, tá? Vocês bateram recorde, e o interessante é que estava muito interessante, porque as pessoas que começaram terminaram. Tá? Então, teve uma constância de pessoas antenadas, buscando informações riquíssimas, tá? Poderosas, e muita gente fazendo pergunta, muita gente felicitando vocês. Eu acho que é um tipo de informação, sim, que a gente pode contribuir, de deixar para mais pessoas verem. Parabéns, meninas, vocês estão muito bem, tá? Uma pena que o tempo é curto, que a gente gostaria de realmente abrir um debate, né? E eu tenho certeza que a gente também ia aprender muito com vocês. Mas por hora, só gratidão a vocês. A gente está fazendo a conta-gotas para as pessoas entenderem o quanto pode ser importante os futuros eventos. A gente, com certeza, vai fazer outras coisas com vocês ao longo desse período que a gente vai estar à frente dos eventos, da programação da BRH. Parabéns, tá? Obrigada por todos participarem. A nossa diretoria, né, Jean? Grande parte dela está aí desde o começo. Fico grata de ver tudo isso. Obrigada, pessoal. Para a gente encerrar, Jean, eu vou deixar a música tocando e aí o pessoal vai saindo. Jean, você consegue ir fazendo o print das telas? Quem quiser abrir, por favor, o Jean vai tirando os prints para registrar. Eu quero também, com certeza. Então tá bom. Vou deixar a música. É só falar que é foto que vocês aparecem. Né? Tá vendo? E a galera já abre geral. Pessoal que puder abrir a câmera, por favor. Eu vou deixar a música rolando. E a gente vai dando vários prints para que saia todo mundo. Ok, Jean? Ok, já dei uns trocentos prints de tela. Então vai começar. Obrigado, pessoal.